Sejam muito bem-vindos à aula de modulação para conversores estáticos. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a modulação vetorial aplicada em inversores de corrente. Bom, eu vou tentar fazer essa aula um pouco mais rápido. Na questão da explicação, vou mostrar as transparências e discutir um pouco, porque a gente já viu bastante coisa sobre modulação vetorial, então eu imagino que vocês já podem desenvolver alguns cálculos sozinhos, né? Apesar de que eu vou mostrar em detalhes todos os cálculos, tá? Mas eu vou mostrar mais nas transparências, para não perder muito tempo aqui na aula, né? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é o seguinte: o que é um inversor de corrente? Vamos ver as características dele. Ó, o inversor de corrente, utilizado em média tensão, né, ele é um inversor. Se você comparar o inversor de corrente com o inversor de tensão, quais são as principais diferenças entre eles? Um inversor de tensão, ele vai ter uma forma de onda de tensão naquele formato PWM, chaveado. A forma de onda de tensão vai ser chaveada, né? Aquele formato típico assim, né? Parecido com esse, sabe? Lá na forma de onda de tensão da tensão de linha, né? Agora, para o inversor de corrente, o formato dele, ele vai ser também com esse formato, só que ele vai ter um formato, a corrente vai ser nesse formato, a corrente de linha, a corrente na fase, lá na saída que vai ter esse formato, tá? Não mais a tensão. Tá, outras características. É uma topologia simples, porque ela não usa diodo em antiparalelo, o que reduz o risco, então, de dar curto-circuito, né? A forma de onda mais próxima de uma senoide, tanto para a tensão quanto para a corrente. A gente viu que na tensão ela tem esse formato assim, né? A gente vai ver que na carga, a carga vai ter as duas praticamente tensão e corrente vão ser praticamente senoidal. É o que reduz as harmônicas. Então ela vai ter uma baixa dVdt devido a esse formato mais senoidal da tensão, né? No motor, por exemplo. Ela tem maior robustez contra curto-circuito, porque permite curto-circuito de braços, como eu citei anteriormente, né? Esse aqui, por exemplo, é um inversor de corrente. Se você, por exemplo, fechar as duas chaves, a chave G1 e G4, não tem problema, porque eu tenho uma fonte de corrente na entrada, não vai dar um curto. No caso de um curto-circuito na saída, a corrente é limitada por um indutor no barramento. Então verifiquem, ó, aqui está representado apenas uma fonte de corrente. Mas se a gente for verificar na prática, o conversor é montado mais ou menos assim, ó, ele tem um indutor grande aqui, ó, que é onde vai ser feito o controle de corrente para manter a corrente contínua. Então se der um curto lá na carga, a corrente vai estar limitada por esse indutor aqui, não vai ter uma corrente tão elevada. Tá. A corrente em corrente contínua não pode variar rapidamente, limitando a performance de dinâmica de controle. Tá? Então essa seria uma desvantagem, né, do inversor de corrente. A corrente aqui, ó, aqui é uma corrente contínua, ela vai ter uma dinâmica mais lenta. Assim como nós tínhamos uma dinâmica mais lenta de tensão no barramento CC. Então daqui eu apresento o inversor de corrente. Ele tem umas chaves aqui, ó, aquela chamada de com os nomes ali, né, S1, S3, S5. Veja que tem a mesma simbologia, né, do inversor de tensão. Só que o inversor de tensão ele tinha aquele diodo em antiparalelo. E aqui você não precisa dele. Tá? Mas veja que essa chave ela só permite circulação de corrente em apenas uma direção. Lá no inversor de tensão não, ele podia circular para um lado para o outro, para cima ou para baixo, porque daí a corrente, quando retornava, ela passava pelo diodo em paralelo. Aqui não. Aqui até, na verdade, é colocado um diodo em série com o interruptor para fazer com que a corrente não retorne. Tá? Então ela só vai numa direção. Ok. Vamos para mais alguns detalhes nessa estrutura. Veja que aqui eu tenho um capacitor, a gente já vai ver por que eu preciso desse capacitor. É isso aí, vamos continuar. Então, ó, mais algumas características. A fonte de corrente normalmente é obtida com um retificador de corrente. Eu vou fazer depois no final da aula uma simulação com um retificador de corrente. É controlado para que eu tenha uma corrente contínua aqui.
Então, ele requer capacitores para ajudar na comutação de interruptores. Porque quando a chave S1 é aberta, a corrente na carga não tem para onde ir. E dessa forma, vai para o capacitor, evitando sobretensão nos interruptores. Uma olhadinha aqui, por exemplo. Ó, eu estou com a corrente circulando assim, certo? Ela vai retornar para algum lugar. Por exemplo, em B. Então, vamos pegar essa figurinha e colocar lá na nossa lousa. Aí, olha só. Eu tenho então aqui a minha corrente, né? Ela está circulando aqui, certo? E daí ela pode, por exemplo, retornar por aqui, se a chave S1 e S6 estiver fechada. Agora, o que acontece, por exemplo, digamos que eu abro essa chave aqui, ó. Veja que aqui eu tenho indutor, e indutor sempre armazena energia se tem corrente, né? Porque a energia no indutor é 1 meio de LI ao quadrado. Então, se tem corrente e tem um indutor, tem energia. Então, veja que no momento que eu abrir esse interruptor, será necessário algum caminho para circular a corrente. Então, se eu tenho esses capacitores aqui, ó, a corrente pode vir e circular por aqui, por exemplo, né? Deixa eu desenhar com outra cor. Digamos que eu abri, daí a corrente pode vir e circular por aqui, caso isso aconteça, tá? Então, esse capacitor ajuda na comutação. Ok. O capacitor, então, ele também vai funcionar como um filtro, tá? Ele vai filtrar ali, como a gente vai ter uma forma de onda de corrente chaveada, ele vai também funcionar como um filtro, pode projetar para isso. E para tornar o ID contínuo, deve-se utilizar um indutor no barramento CC. Então, como a gente já viu, né? Um indutor normalmente grande. Né? Não tão grande assim, porque ele é em alta frequência, mas ele tem que ter um valor grande para manter o valor da corrente contínua. Então, vamos lá para o que nos interessa, modulação. Veja, a modulação desse tipo de conversor, ela pode ser formada com essa figura que nós temos aí. Veja o que é essa figura aqui, ó. Essa figura, ela é a comparação entre duas formas de ondas meio estranha, né? Veja, eu tenho esse VM, que é a minha moduladora. Ela tem esse formato estranho, difícil de montar, tá? Parece ser fácil, mas se for montar no DSP não é tão simples. E daí você compara com uma triangular, que ela, bem aqui no meio, ela tem que ser zero, essa triangular. Então veja, a comparação aqui não é tão simples de montar, sabe? Porque você vai acabar tendo que fazer algumas coisas que no DSP não fica tão simples, né? Por exemplo, tu tem uma triangular, de repente para no meio do nada, de repente começa de novo, de repente para de novo. É uma comparação meio complicada. Daí você pode dizer, eu posso botar uma porta E aqui no meio para comparar e... Tá, tu pode, mas o que eu quero antecipar para vocês é que existem formas mais fáceis de fazer isso, tá? Do que, por exemplo, de usar uma modulação trapezoidal, né? Como está dito aqui. Isso aqui eu peguei lá do livro do Binwu, tá? Mas se eu fizer essa comparação, daí eu tenho que fazer esse formato aqui também para cada interruptor aqui, ó, se vocês verificarem. Esse interruptor aqui, ó, VG1, eu tenho que usar esse formato. Aí para o VG2, eu tenho que usar outro formato com esse parecido, só que defasado. Ele de 60 graus. E assim por diante, tem que fazer esse formato para todos os interruptores, os 6. É meio complicado, né? Olha aqui, e para que eu faço isso? Para que eu tenha o formato da corrente na fase lá, da carga, igual a esse formato que eu tenho aqui embaixo. Ó, esse IW é a corrente aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem o IWA, IWB e IWC. Tá? Então o meu objetivo é obter esse formato. Tem outro tipo de modulação por eliminação seletiva de harmônicas, tá? Também está lá no Binwu, ele conversa um pouco sobre isso. A gente não vai discutir isso. O que a gente vai discutir é modulação vetorial, tá? Porque em minha opinião, é mais simples, ele é mais utilizado e ele pode também usar algumas outras estratégias, como eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas tem alguns, por exemplo,
inversores conectados à rede, que utilizam já as transformadas alfa, beta ou DQO, né? Então, com algumas transformadas vocês podem implementar, por exemplo, essa modulação vetorial. E veja que nas outras aulas a gente viu que a modulação vetorial nada mais é do que uma certa quantidade de código, e aquele código a gente pode botar dentro de um DSP. Então ele pode fazer todos os cálculos para a gente e ficar evitando de ficar fazendo esse tipo de formato aqui, ó, com uma triangular, assim, meio estranho. É mais fácil, tá? Pegar um código em C e colocar lá no DSP, é muito mais simples. Apesar de que pode parecer um pouco mais complicado você montar ou entender um pouco a modulação vetorial, mas depois que você entende e tem o código pronto, você pode ir usando em outros conversores facilmente, tá? Certo. Então, a gente vai focar aqui na modulação vetorial, tá? Para o inversor de corrente. Vamos verificar então quais são os estados dos interruptores. Ó, olha essa frase aí. Em qualquer momento deve existir apenas 2 interruptores conduzindo. Um dos interruptores superiores e um dos inferiores, né? Dessa forma, existem 9 estados no inversor de corrente, e são eles. Vamos verificar aqui então. Ó, os estados quando eu tenho tensão igual a 0. Tá? Quando eu tenho tensão não, é que é um inversor de corrente. Quando eu tenho corrente na carga igual a 0. Tá? Quando o IWA, o IWB e o IWC são iguais a 0. Eu vou colocar essa figura, vai ficar mais fácil para vocês observarem isso. Ó. Então, quando que eu posso ter... Deixa eu aumentar um pouco aqui. Aqui eu acho que está melhor agora. Ó, quando que eu posso ter a corrente na carga, que é o IWA, IWB e IWC, igual a 0? Olha, se eu tiver qualquer uma dessas chaves aqui, ó, olha aqui, por exemplo, 1, 4. Se eu fechar esse interruptor G1 e o G4, isso aqui são os sinais de gate, na verdade, o S1 e o S4, o que vai acontecer? Ó? Essa corrente ela vai circular pelo G1 e o G4. Então veja, sempre quando eu tiver qualquer braço aqui, inversor, conduzindo, eu vou ter a tensão 0, corrente 0 na carga. Então veja, S1 e S4 dá 0, S3 e S6 dá 0, S5 e S2 dá 0. Então tenho 3 opções de corrente 0 na carga. É porque se está conduzindo aqui, obviamente não vai querer ir para a carga a corrente, né? Porque a carga ela tem uma impedância e a corrente sempre vai para onde tem a menor impedância. E esse vetor, então a gente vai chamar ele de vetor I0, tá? O próximo. Então depois nós temos 6 estados que pode ser. Ó, veja que sempre tem que ter 2 interruptores conduzindo, como a gente viu anteriormente, né? O primeiro, por exemplo, poderia ser o G1 e o G6 e o 6, o S1 e o S6, né? Se eu tenho S1 e S6, aí o que a gente vai fazer para determinar os vetores? A gente vai dizer, ó, eu vou copiar essa figura e botar lá na nossa lousa. Vai ficar mais fácil para explicar isso aqui. Veja só. Peraí, deixa eu ver. Então, veja só. Se eu tenho aqui, por exemplo, S1 e S6, aí eu tenho conduzindo isso aqui, né? Aí as perguntas: quanto que vale IWA, IWB e WC? Bom, se a corrente está circulando em WA vai ser igual a corrente. Qual é a corrente que está circulando? É ID, né? Que está aqui, ó. Então ela vai ser ID positivo. Para IWB é menos ID. Por quê? Porque ela está circulando no sentido inverso, tá? De IWB. E para IWC é 0. Tá certo?
Agora, como é que a gente faz para obter esse vetor 1? Esse aqui. Vamos verificar. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza aquela mesma expressão que a gente já usou na outra, no outro momento que a gente estava estudando como é que a gente encontrava os vetores de 1 a 6. Tá? A gente utiliza aquela expressão, vamos pegar lá na aula. Deixa eu já pegar ela, a gente já monta ela aqui, ó. Essa aqui, ó. Vocês lembram dela, né? Essa aqui é a transformação de Clarke. Tá? Então, veja, eu vou pegar a transformação de Clarke, né, para fazer o que? Deixa eu botar um pouco mais para cima. Para depois eu conseguir dividir em duas partes, né, numa corrente I alfa e numa corrente I beta. Veja, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, tá, que a gente já viu nas outras aulas. Por isso que eu disse que essa aula vai ser um pouco mais rápida, tá? Porque a gente já viu tudo isso, né? Então, veja, fazendo aquela transformação, né, veja que esse I, esse vetor I aqui, ele é um vetor que tem a parte real e a parte imaginária, dado por I alfa e I beta. Então a gente vai pegar as correntes que estão circulando em WA, WB e WC e determinar aí cada um dos vetores, tá? Veja que antes aqui a gente tinha as tensões, né? As tensões, por exemplo, VAN ou VAZ, né? Então VAN, VBN, VCN. Agora a gente vai usar as correntes IWA, IWB e IWC. Tá? Então é praticamente a mesma coisa. Tá, aqui nos slides eu botei alguns conceitos aqui, né, sobre essas transformadas novamente, mas até aqui para frente eu boto mais explicação, mas isso aqui são só repetição. Ó, veja que a multiplicação aqui eu multiplico por 2 sobre 3, né, então nós vamos manter, da mesma forma como no inversor de tensão nós mantivemos a invariância de tensão, aqui teremos então a invariância de corrente, né. Então a fase A vai coincidir com a corrente na fase lá IWA vai coincidir então com a corrente I alfa, né? Então vamos voltar para lá. Deixa eu copiar ela aqui, vou voltar lá. A expressão está aqui. E agora vamos encontrar o primeiro vetor. Eu vou fazer o primeiro, depois o restante eu só vou mostrar, tá? Lá no gráfico, já no final. Então vamos lá. O primeiro, ó, aqui eu vou ter, já vou fazer direto aqui, ó, igual a quanto? 2/3 de, quanto é que vale IWA? ID, né? Para o setor 1, né? Então vamos botar para o vetor 1, tá? Vamos chamar de, isso aqui, ó, vou chamar de I1, né, o vetor I1, tá? Então 2/3 de ID, depois mais o IWB vale então menos, né? Peraí. Então vale menos ID. E daí eu multiplico por E elevado a J 2π sobre 3. E o IC é zero, né? Então, zero. Então daqui, ó, nós obtemos o que? Vamos obter aqui 2/3 de ID, eu já boto em evidência. Então aqui vai ficar 1. Vou multiplicar então por cosseno de 120 mais J seno de 120. Daqui nós temos então 2/3 de ID. Agora, cosseno de 120 vale quanto? 120 cosseno, dá menos um meio. Então, isso aqui vai dar 1 menos, aí com menos, né, vai ficar mais 1 meio. E depois, então, vamos verificar quanto é que vale o seno de 120, então deve ser raiz 3 sobre 2, né? Raiz 3 sobre 2.
Então nós teríamos aqui então menos j vezes raiz de 3 sobre 2. Então daqui ó, nós temos I1, o vetor, né, I1 vai ser igual a quanto? Ó? Ele vai ser igual a, vamos colocar aqui, não sei se eu já multiplico tudo isso aqui. Bom, por enquanto vamos deixar assim então. 2/3 de D. Isso aqui então vai dar 3/2 menos J raiz de 3 sobre 2. Tá, então vamos encontrar a amplitude. A amplitude seria raiz quadrada então de, daí vai ficar 9 dividido por 4. Vamos fazer aqui, vamos colocar já na frente aqui o 2/3 de ID, né? Depois mais 3 dividido por 4. E o ângulo aqui, então nós teríamos, vou botar aqui tangente a menos 1, tá? Então seria a parte imaginária. Então é menos raiz de 3 sobre 2. E dividido por 3/2, né? Tá, então isso aqui, vamos fazer. Ó, esse 4 aqui embaixo, ó, ele vai ficar em evidência, vai sair e vai cortar com o 2, né? E lá em cima vai ficar raiz de 12. Raiz de 12, então, é 2 vezes raiz de 3, né? Então ficaria 2 vezes raiz de 3 dividido por 3 vezes ID. Tá? Ou, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, vai ficar 2 sobre raiz de 3, né? Então vamos apagar e já vamos botar isso aqui. 2 sobre raiz de 3. E daí, aqui vai ter ainda o ângulo, né? O ângulo, se a gente fizer aqui na calculadora, vamos fazer aqui, veja que agora está negativo ali, né? Ali o ângulo vai ficar, deixa eu verificar, se multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, vai dar... Bom, vamos fazer direitinho aqui então. Deixa eu fazer aqui, ó. Se multiplicar em cima e embaixo vai dar 1 sobre raiz de 3, né? Então vamos fazer aqui 1 dividido por 3 raiz igual a 0,57. Daí se eu fizer o inverso da tangente disso aí, dá 30 graus. Só que é negativa aquilo lá, tá? Então vamos voltar, vamos fazer de novo. Então 1 dividido por 3 raiz igual, aí vezes, por exemplo, sei lá, menos 1, igual a esse valor negativo. Então faço o inverso da tangente, vai dar menos 30, tá? Então vamos verificar, ó. Aqui vai ficar menos 30, tá? Então eu posso dizer que o primeiro vetor, ele vai estar a menos 30 graus, certo? E com uma amplitude de 2 sobre raiz de 3 vezes ID. Então vamos verificar se é isso mesmo. Está aqui os mapas dos vetores. Então eu já percebo aqui que o vetor 1 ele está realmente a menos 30 graus. Agora a amplitude, deixa eu só verificar aqui, ver se eu não errei nada aqui. É isso mesmo, né? Tá aqui, ó, encontrei o vetor 1, né? Então a gente obtém 2 sobre raiz de 3 vezes ID e com um ângulo então de menos 30, tá? Esse aqui então é o vetor 1. Se eu quiser fazer o vetor 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar como que eu defini o vetor. Vamos verificar aqui, ó. Por exemplo, se eu definir isso aqui como vetor 2, o I2, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que agora definir quem é, quanto que vale as correntes IWA, IWB e IWC. Tá? Se eu pegar aqui,
só para... Eu não vou calcular de novo aqui, tá? Mas vamos só fazer rapidamente aqui. Quanto que daria isso aqui mais ou menos? Ó? Eu digo as correntes, né? As correntes, deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Ó, não sei porque eu não estou conseguindo apagar isso aqui. Aí. Ah, agora foi. Então, ó, olha só como é que ficaria. Se eu tenho a circulação de corrente entre aqui 1 e 2, aí seria... eu acho que eu vou copiar, eu vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar essa figura, vou botar de novo, daí fica mais fácil. Vamos pegar ela aqui, ó. Ó, tá aqui o conversor, né? Agora a circulação é entre 1 e 2. Como é que ficaria, ó? Então, ficaria... Sairia daqui, iria por aqui e 2, então seria esse aqui. Aí eu faço a mesma coisa, ó. IWA vale quanto? ID, positivo. IWB agora é 0. IWC é menos ID. Se você fizer esses cálculos aqui, ó, você vai obter, eu até sugiro você fazer, 2 sobre raiz de 3 ID. Com ângulo de quanto vocês acham? Mais 30. Tá? Então, aí ficaria um ângulo mais ou menos assim, né? Aqui seria o I2. Aqui seria o I1. E os outros assim por diante, tá? Então verifique que nem sempre a gente vai ter o vetor IA coincidindo ali com a referência, tá? O vetor I1, né, o V1, coincidindo com a referência. Isso depende aí de cada sistema que você vai trabalhar. Tá? Aqui a gente supôs ali, a gente vai fazer a modulação das correntes, então nas 3 fases, né, a carga. Ele dera esses vetores, poderia dar outro qualquer. Tá? Então sempre que vocês forem avaliar, vocês têm que verificar como é que vai ficar o plano de vocês na modulação vetorial. Certo, então vamos continuar aqui, ó. Então verifiquem, eu tenho que ter sempre 2 interruptores conduzindo. Então a gente já viu para o vetor 1, daí seria o S1 e S6, depois do vetor 2, S1 e S2, e assim por diante, tá? E não tem mais outras combinações que a gente poderia fazer. Tá? Então, esses são os nossos estados disponíveis, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, então, com esses estados disponíveis, eles podem ser resumidos por essa equação que vocês estão observando aqui, ó. Essa equação, ela é bem simples, ó. Aqui, por exemplo, se eu tenho o... Vamos colocar lá na lousa. Se eu tenho, por exemplo... O I1, ó. Como é que ficaria? Que é o IK, né? O IK vai de 1 a 6. I1, ó, seria 2 sobre raiz de 3. E D vezes E elevado a J. Aí J dá quanto? Ó, K menos 1 dá 0, né? Esse aqui, ó. Então, menos 30. Ah, o I2. 2 sobre raiz de 3. E D. E elevado a J. Agora vamos ver aqui, ó. Aí o K é igual a 2, então vai ficar mais π sobre 6. Tá? E assim por diante. Aí, fazendo tudo isso, vocês obtêm esse plano aqui, né? Com todos os setores. Tá? Veja que agora o setor 1 começa em menos 30 e termina em 30. Certo? Então, a gente vai, para agora encontrar uma metodologia para encontrar os setores, vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas o quanto diferente? Bom, o que a gente vai fazer agora, vamos lá para os setores, né? A gente só vai refazer o RF1, RF2 e RF3. Tá? E depois a gente consegue encontrar da mesma forma como nós fizemos na modulação vetorial para inversor trifásico, né? Inversor de tensão.
Bom, como a gente fez da última vez, eu vou repetir aqui, ó, só para ficar mais claro, como é que a gente encontrou esses valores V alfa, RF1, RF2 e RF3, tá? Ó, veja só, o que nós temos aqui. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente tinha o outro mapa lá, né, de vetores, nós definimos um ponto. Deixa eu pegar, eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu pegar. Ó, o que nós fizemos? Deixa eu pegar esse aqui mesmo. O que nós tínhamos feito no outro, tá? Outro exemplo, a gente fez o seguinte: nós determinamos esse ponto aqui, ó. Se ele fosse menor, né, aí ele estaria dentro do setor 1. Se ele fosse maior que isso, estaria dentro do setor 2 ou 3. Então, se vocês verificarem, ó, como é que era a expressão antes? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Era essa aqui, ó. Olha só o que a gente fez. Se RF1 for maior que 0, aí ele vai estar no setor 1, 2 e 3, né? Fica claro observar isso, né? Eu vou ali e leio V beta, se ele for maior que 0, ele vai estar dentro do setor 1, 2 ou 3. Isso é óbvio, né? Se tiver menor que 0, vai estar no 4, 5, 6. Aí depois a gente definiu o que, ó? A gente determinou esse ponto aqui, a relação entre V alfa e V beta. Como é que a gente fez isso? A gente fez isso calculando o ângulo de 60 graus, né? A gente fez o cosseno de 60, vai ser igual a cateto adjacente, que era o V alfa, dividido por exemplo, o vetor de referência. Aí depois, então, 160 é a mesma coisa, 160 era igual a V beta, dividido pela tensão de referência. Essas duas tensões de referência são iguais, igualam uma na outra, e a gente chegou então a algo, aquela expressão ali, ó, raiz de 3 igual a V beta, que também é igual ao que, ó? É igual a menos V beta igual a 0, né? Então verifica, ó, se o vetor começa a reduzir abaixo de 60 graus, o que vai acontecer? Esse termo aqui, na verdade, esse termo aqui vai ficar maior que esse, né? Porque se o vetor está diminuindo, olha lá o mouse que eu estou desenhando lá, esse vetor vai ficando maior, né? O alfa vai ficando menor. Então, mas não é só o V alfa, é a raiz de 3 vezes V alfa, né? Vai ficando maior que V beta. Então, obviamente, se o V beta é maior que 0 e essa expressão aqui, ó, raiz de 3 V alfa menos V beta for maior que 0, naturalmente ele está dentro do setor 1. Se for menor que 0, essa relação, ele pode estar no 2 ou no 3. Daí o que a gente faz? A gente determina o outro ponto. O outro ponto é a mesma expressão, raiz de 3 V alfa menos V beta, só que com um sinal negativo aqui. Porque quando eu estou daqui para frente, ó, a partir de 90 graus, o V alfa se torna negativo. Então, na verdade, eu acabo tendo a mesma expressão anterior. Tá? Então, a partir do momento que ele vai se aproximando, se esse termo aqui for maior que 0, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter que ele está no setor 3. Se ele for menor que 0, ele vai estar no setor 2. Tá? Então é assim que a gente vai fazer agora, novamente. Só que agora a gente vai usar 30 graus. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos verificar. Agora eu tenho esse vetor aqui, por exemplo, tá? Esse vetor. O que eu vou fazer agora? Deixa eu verificar. Agora eu posso fazer o seguinte. Primeiro eu já começo aqui, ó. Eu já posso determinar aqui o RF1. Ele vai ser igual a quê? Vai ser igual a V alfa. Por quê? Porque daí aqui eu já determino o seguinte, ó. Se o V alfa for maior que 0, aí eu estou no setor 1, 2 ou no 6. Tá? Então, por isso que eu troquei aqui de RF1 de V beta para V alfa, tá? Depois,
Ó, aí eu tenho outro traçado aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Que é referente a esse ponto aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu vou fazer o primeiro o outro, tá? Vou fazer esse aqui, ó. Então, veja, ó. Se o ângulo estiver indo acima de 30 graus, ele pode estar no setor 2, 3 ou 4. Tá? Então vamos lá. E se, por exemplo, o RF1, que é Vα, for maior que zero, e o ângulo for maior que essa relação que a gente for encontrar isso aqui, então naturalmente ele está no setor 2. Tá? Então vamos calcular esse ponto primeiro aqui. Ó. Então eu faço novamente, ó, cosseno de 30 agora, né? Vai ser igual a Vα sobre V de referência. E seno de 30 vai ser igual a Vβ sobre o V de referência. Aí o V de referência, então, vai ser igual aqui, ó. Vα sobre cosseno de 30, que é igual a Vβ sobre seno de 30. Vamos lá na calculadora. Cosseno de 30. Raiz 3 sobre 2. Cosseno de seno de 30, 1/2. Tá, então nós temos aqui Vα raiz 3 sobre 2 e aqui o Vβ com 1/2. Aí corta isso aqui com isso aqui, né? Então vai ficar igual a, joga esse raiz 3 para lá e naturalmente nós temos aqui essa relação, que é igual também, ó, a Vα menos a raiz de 3 Vβ igual a 0. Tá? Ó, então daqui, ó, o que a gente pode tirar dessa relação? Ó, se Vα for maior que raiz de 3 sobre 2, isto é, o ângulo está diminuindo, né, 30 graus para baixo, naturalmente esse valor vai ser maior que 0. Ele vai ser positivo. Tá? Então, isto é, ele pode estar no setor 1, 6 ou 5. Tá? Se eu já disse que, por exemplo, o Vα é maior que 0, então ele só pode estar no setor 1 ou no 6. Tá? E daí, para determinar se ele está no setor 1 ou 6, a gente tem que determinar a outra relação, que é esse ponto aqui. Tá? Então, vamos traçar agora essa outra parte, para determinar se ele está no setor 1, 2 ou 3. Tá? Então, esse aqui é uma relação, que, se eu não me engano, eu botei lá no material como, ó, RF2. Tá? E agora vamos olhar, é isso. Eu botei como RF2. E agora, se eu quero determinar, por exemplo, a outra relação, ela é relativamente simples, né? Porque eu só teria ângulos aqui, os negativos, né? Mas eu nem preciso deles, porque, veja, se eu estou avaliando primeiro esse ponto aqui, se eu quero analisar o segundo, a expressão, a única coisa que vai mudar é a parte imaginária, né? Então, só vai trocar esse sinal aqui, ó. Então, eu teria Vα mais raiz de 3 Vβ igual a 0. E esse aqui eu disse que era o RF3, né? Tá, esse aqui é o RF2. Tá? Eu espero que tenha ficado claro isso aí. Então vejamos aqui o que nós temos. Ó. Nós temos então RF1, que é Vα, RF2, que é Vα menos raiz de 3 Vβ, e RF3, que é Vα mais raiz de 3 Vβ. Agora vamos ver, ó, como que eu faço para encontrar os setores. Verifique. RF1, se RF1 é maior que 0, isto é, o Vα, né, é maior que 0, então ele só pode estar no setor 6, 1 ou 2. Se o RF2 é maior que 0, que é essa expressão aqui, ó, significa que ele está entre 30 graus para baixo. Tá? Ele pode estar no setor 1, 6 ou 5. Só que no 5 ele não pode estar porque eu já disse que o Vα é positivo. Então ele só pode estar no setor 1 ou 6. Mas eu também disse que RF3 é maior que 0.
E quem é RF3? RF3 é essa relação aqui, ó. Essa aqui de baixo. Então, se o Vα for... ele começa a aproximar aqui do eixo zero, significa que o Vα vai ser maior que raiz de 3 Vβ, tá? Bom, então se isso for verdade, ele estará no setor 1. Aí você pode fazer todas as outras relações aqui para todos os outros setores, tá? Eu já fiz isso aqui, eu fiz isso aqui faz alguns minutinhos, que eu não tinha essa simulação, eu acabei fazendo hoje mesmo, tá? E eu montei essa tabelinha, aparentemente tá correta, tá? Pela minha simulação ela tá correta. A gente vai fazer hoje a parte teórica e simulação junto, tá? Porque, como eu falei para vocês, essa é uma aula mais rápida, agora vocês já têm um conceito melhor aí de modulação vetorial, então a gente vai apresentar de forma mais rápida, tá? Certo, então essas são as relações novas que a gente encontrou, tá? Beleza. Bom, isso aqui é só uma coisa que está no material aqui, mas não, eu acho que eu nem preciso ler isso aqui, tá? Depois vocês leem em casa. Como é que a gente vai fazer agora para encontrar aí quanto cada um dos estados, né, dos vetores vão ficar conduzindo? Exatamente da mesma forma. Eu vou pegar agora um I de referência. Esse I de referência, lembra que ele tem a parte imaginária e a real, isto é, Vα e Vβ, tá? E ele vai ser dividido, então, ó, em I1 vezes T1, mais I2 vezes T2, mais o vetor zero, né? E mais vezes o tempo do vetor zero, tá? E sendo que o tempo Ts, que é o tempo do chaveamento, né? Ele tem que ser igual a soma desses três tempos, tá? Bom, como que eu calculo cada uma das coisas agora? Exatamente da mesma forma como a gente fez nas outras modulações. Olha, eu tenho aqui... deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho essa expressão aqui, né? Vamos tentar calcular isso aqui. Bom, o que é o meu IREF ali? O meu IREF é a minha parte Vα mais JVβ, né? Tá? Ou ainda, né, eu posso dizer que vamos escrever... Como é que nós vamos escrever isso aqui? Eu posso botar ali botar um I de referência. E que multiplica daí cosseno de θ mais J seno de θ, né? Tá, isso então é o nosso vetor, né? Nosso vetor IF. Hoje ele tem a parte real e imaginária. E a gente viu, né, que o I alfa, né, vamos chamar assim de I alfa, vai ser igual a IRF vezes cosseno de θ, e o I beta vai ser o IRF da amplitude, né, vezes seno de θ. Aqui tudo ainda é válido, né? Se eu quero encontrar, por exemplo, θ, eu posso fazer lá, né, a tangente de quem, ó? Por exemplo, de V beta sobre V alfa. Aí eu quero encontrar a amplitude do IRF, né? Módulo V alfa ao quadrado mais I alfa, né? Vamos chamar de I, né? Que agora é corrente. Então, I beta e aqui I alfa. Então aqui ficaria I alfa ao quadrado mais I beta ao quadrado. Tá? Não muda nada isso aqui, tá? Mesma coisa. Bom, então, agora o que a gente faria? Ó? A gente vai pegar esse aqui, ó, IREF vezes cosseno de θ mais J seno de θ e 1. Daí a gente faz lá para o setor 1, por exemplo, né? O I1 no setor 1, a gente viu que era 2 sobre raiz de 3 com um ângulo de menos 30, né? Aí multiplica aqui por T1. Depois mais 2 sobre raiz de 3, e faltou aqui o ID, né? Aqui ID, aqui ID
Aí vezes 500, vezes 30 graus. Tá certo? E aqui o I0 ele tem amplitude zero, então hoje não conta. Aí daqui, ó, se você fazer todos esses cálculos, parte real, parte imaginária, né, encontra eles. Aí depois o que a gente vai resultar? Vai resultar daí numa expressão que vai ficar... vamos tentar fazer aqui rapidamente, ó, IREF, cosseno de θ. Vamos escrever aqui diretamente. 2 raiz de 3 ID. Aí aqui vai ficar T1, daí vai multiplicar cosseno de menos 30. Não me lembro quanto que dava isso aí, vamos ver cosseno de menos 30. Raiz de 3 sobre 2. Tá aí, então, cosseno de menos 30, menos 1 meio. Então isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2, menos J1 meio. Daí aqui, mais... vai dar a mesma coisa, eu acho, né? Vai dar raiz de 3 sobre 2 e mais 1 meio, imagina, né? Acho que é, né? Só pra não errar aqui, tá? Raiz de 3 sobre 2 e aí o seno de 30 é 1 meio daí, né? Tá. Então isso aqui vai ficar daí, ó, T2 vezes raiz de 3 sobre 2 e mais 1 meio de J, né? Certo? Ó, daí, daqui tu vai separar a parte real e imaginária, né? Tu vai conseguir duas expressões. E essas expressões estão aqui. Certo? Ó, exatamente como a gente fez, né? Substituir ali os valores. Tá, daí da parte real tu tira essa expressão. Da parte imaginária tu tira essa outra expressão aqui. E daí tu chega nessas duas expressões do tempo. Ó, T1 vai ser o índice de modulação. O índice de modulação aqui ele definiu como o I de referência sobre o ID. Tá? A gente fez um pouquinho diferente lá na inversor de tensão, né? A gente nem botou isso aqui, né? Índice de modulação a gente só considerou igual a 1, né? Mas a gente pode mudar, tá? Na simulação de hoje eu vou fazer essa alteração do índice de modulação. Daí ficou essas duas expressões, o T1, T2 e o T0 quem é? É o TS menos o T1, T2, onde o TS é a minha frequência da portadora, né? Tá? Beleza. E veja que o I de referência é a minha corrente lá na carga, tá? O meu IW1. Aqui vai ser a corrente na carga. É o valor de pico daí, né? Certo? Então, esse aqui é o valor de barramento, né? Que daí vai ser o valor de pico. Tá? E na modulação vetorial, então, esse valor de pico e barramento tem que ser igual. Tá? Pra gente provar que está tudo dentro do esperado. Agora, uma outra coisa que eu não fiz na outra aula também, veja, eu defini o tempo apenas para um setor, o setor 1. Para os outros setores eu poderia fazer da seguinte forma, ó. Se você utilizar essa expressão, vou colocar lá na lousa e trabalhar um pouco nela. Eu posso fazer o seguinte, ó, de menos 30 a 30, aí eu posso pegar o ângulo normal ali, tá? Eu posso pegar e dizer, ó, o ângulo deu X ali, de menos 30 a 30. Agora, a partir do momento que passa para o setor 2, aí eu posso usar essa expressão, ó. Daí o Vθ vai ser igual, ó, por exemplo, a θ menos, ó, tá no setor 2, digamos, tá? Então vai ser 2 menos 1 a menos π sobre 3, né? Aí, então eu vou ter aqui menos π sobre 3, tá? Daí eu uso essa expressão, ao invés de usar só θ. Isso aqui eu estou falando é para jogar lá no tempo, né? Veja, o T1 é igual a quanto? É igual a MA vezes seno de... vamos ver lá. Seno de π sobre 6, né? Ou 30 graus, menos θ, dividido vezes TS. Então aqui é
π sobre 6 menos θ. Só que esse θ daí é o θ' aqui, tá? Aqui daí fica o T2, é o MA, só que daí é mais, só troca pelo sinal de mais. Aqui tem um TS, né? Tá, então posso usar as mesmas expressões, tá? Então vai ser TS menos T1 menos T2. Eu posso usar essas três expressões aqui, só essas expressões, não preciso ficar calculando as outras, né? E posso, daí só ficou alterando lá os estados lá dos interruptores, né? Isso aí tem que fazer, tá? Para cada setor tem que ir lá e botar. Eu uso essas mesmas expressões utilizando esse ângulo, né? Esse novo ângulo, esse θ', só que daí os interruptores eu tenho que trocar, né? Porque para cada setor eu vou ter um conjunto de interruptores que vão estar chaveando, tá? Certo. Tá, então tá aqui. E aqui, ó, é a prova de que o IRef máximo, né, vai ser igual ao valor do meu barramento, sendo que IRef máximo é a minha corrente lá na saída, tá? Então veja, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Qual é o valor de IRef máximo? É esse aqui, né? Veja que eu tenho que colocar um círculo dentro desse hexágono, tá? Ele não pode ser maior, porque eu não vou ter vetor suficiente para construir o meu IRef, né? Que é a minha corrente de referência, tá? Então ele tem que estar dentro desse hexágono. Aí eu vejo ali, é para o ângulo zero aqui, né? Tá? O ângulo zero eu vou ter o valor máximo. Aí a gente pode fazer o seguinte, para provar que o nosso cálculo está certo, que aqui em IRef eu vou ter o valor máximo, né, que é ID. Como é que eu posso fazer isso? Ó? Vamos lá na lousa. Então eu vou botar aqui, eu vou desenhar, por exemplo, o I2. Ó, o módulo de I2, ele é igual a quanto? É 2 sobre raiz de 3 vezes ID, né? Assim como para todos os outros vetores. Então se eu quero determinar qual é o IRef máximo, aí tem que ser esse cara aqui, ó, porque esse aqui vai ser o IRef máximo, né? Por que eu sei disso? Porque eu vou olhar aqui, ó, vamos botar essa figurinha lá. Ó, porque esse aqui é o valor máximo que eu posso ter, né? Então esse aqui é o IRef máximo. Aí qual é esse ângulo aqui? É 30 graus, né? Então se eu fizer aqui, ó, cosseno de 30 graus vai ser igual a cateto adjacente, que é o IRef, o módulo, né? Vou botar aqui o módulo. Aí dividido por quem? Por I2, por o módulo I2, que é 2 sobre raiz de 3 vezes D. Então o módulo de IRef vai ser igual a 2 raiz de 3 vezes ID vezes cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí corta isso aqui com esse aqui, isso aqui com isso aqui, daí eu tenho aqui IRef vai ser igual a ID. Onde o ID é o barramento. O valor é a corrente de barramento, né? Que a gente vai utilizar. Tá? O barramento, quando eu falo, barramento de corrente contínua, tá? Se vocês verificarem aqui, né? Agora a gente não tem mais barramento de tensão, barramento de corrente, tá? Barramento de corrente contínua, tá? Certo? Então a gente acabou de provar que a gente vai de fato obter para o IRef o valor de barramento. Ok, agora como é que fica a sequência lá das comutações, tá? Ó, na sequência de comutação, a gente tem que fazer algumas coisas para minimizar as perdas, né? Então, ó, para a minimização da frequência de comutação, deve seguir os seguintes critérios. A transição de um estado para o outro tem que envolve apenas dois interruptores. Então, veja, eu não posso trocar os dois interruptores ao mesmo tempo, porque senão vai ter umas perdas muito grandes. A transição de IRef de um setor para o outro, deve estar escrito aqui, né? Deve utilizar o mínimo de comutações possíveis. A mesma coisa, né? Quanto menos comutações, menor as harmônicas, né? Bom, essa sequência aqui eu peguei lá do livro do Bin Wu, tá? Se alguém tiver outro ou pensar em outro, também pode utilizar, não tem problema, tá? A gente vai fazer um exercício sobre isso aqui também. Bom, como é que é essa sequência aqui, ó? Verifiquem. Eu vou ter, ó, para o setor 1, essa sequência. 1, 2 e 0.
Só para a gente verificar. Ó, se eu estou no setor 1, eu tenho acesso ao vetor I1, I2 e 0. Então eu só posso usar eles. Se eu estou no outro setor 2, por exemplo, eu só posso usar o vetor 0, I2 e 3. E assim por diante, tá? Certo, então eu estou no setor 1 e agora como é que eu faço? Ó, essa aqui foi a melhor solução ali que eu vi no BIM1, no livro, né? Aqui, ó, para a chave 1 eu manter ela conduzindo o tempo todo. O que significa o tempo todo? Durante esse período de computação da ETS, né? Enquanto estiver no setor 1. Ó, depois, como é que eu obtenho o vetor I1? Aí eu tenho que conduzir o interruptor 6 e o 1. Tá? Então eu vou mandar aqui nos gates, eu vou enviar um sinal para 1 e para 6. Depois, para o vetor 2, para o interruptor 1 e 2. E para o vetor 0, 1 e 4. Então veja que no setor 1, o interruptor 1 ele sempre conduz. Então basta eu trabalhar com os interruptores 6, o 2 e o 4. E isso, claro, num período de computação. Aqui nós temos 2, tá? Então essa sequência que está aqui, ela se repete aqui também, novamente, tá? Ó, aqui eu tenho a tabelinha daí, obviamente peguei lá do livro do BIM-U, para todos os setores. Ó, setor 1, setor 2, 3, 4 e o 5 e o 6 aqui, ó. Tá? Você pode ter uma equação que resume todos os setores também, ó, que é essa equação. Ela resume toda a sequência. Se vocês verificarem, ó, vamos botar lá na lousa. Ó, digamos, eu estou no setor 1. Eu quero determinar a sequência. Aí a sequência seria, ó, essa aqui, né? I1, depois I2, depois I0. Ah, eu estou no setor 2. Qual a sequência? I2, I3, I0. Lembra que lá no versor de tensão era assim, né? Era V0, V2, V1, V7. Opa, aqui na verdade era o inverso, né? Era V1, V2, V7, depois V7 de novo, V2, V1 e V0, tá? Aqui mudou um pouco, tá? Se dá para usar mesmo, talvez dê. Tem que ver daí a questão da computação ali, ver se vai melhorar ou piorar, tá? Eu já fiz de forma mais simplificada justamente para quê? Porque estava lá no BIM assim. E se for fazer de outra forma, aí eu tenho que ver aquelas questões das comutações, tenho que ver quais os interruptores eu posso chavear, quais não posso, tá? Eu deixo isso para vocês, dar uma verificada se pode usar a mesma sequência lá do inversor de tensão. Eu peguei direto lá do BIM para facilitar um pouco a minha vida aqui também, tá? Porque daí fica... mas vocês podem fazer, tá? De outra forma. Não tem problema. E o setor 6 é o único que muda, ó. Daí segue a sequenciação de baixo. Daí o setor 6 tem que ser I6, I1 e o I0. Porque daí ele retorna, né? Mas basicamente é só você trabalhar os vetores de forma crescente, né? E quando chega no final, volta para o 1 de novo. Tá? Então esse aqui é o setor 6, né? Certo, então ó, essa aqui é a sequência que a gente tem que implementar. E agora vai da criatividade de cada um, tá? Eu montei de uma forma que eu achei conveniente para mim, para a aula aqui, né? Vocês podem montar de outra forma, tá? Ó, antes de a gente fazer a simulação, aqui já tem um resultado da simulação, o que a gente tem que encontrar? Aqui, ó, é o IW. Ó, só relembrando, onde é que é o IW? O IW é aqui, ó, é essa corrente aqui, ó, tá? Veja que antes do capacitor ela tem aquele formato chaveado.
Depois o capacitor, como eu falei para você, a gente já pode fazer o capacitor um pouquinho maior para servir como um filtro também, para ter uma corrente IS aqui, ó, mais senoidal, tá? Então o IS está aqui, que ela é mais senoidal, o IW é todo chaveado, e a tensão de linha, ela é praticamente senoidal. Vamos dar uma olhada. Isso aqui, ó. Tá, então, ó, veja, o IW é essa forma de onda aqui, chaveado. O IS é mais senoidal. E o IW, ele é agora mais senoidal também. Tá? O que daí reduz aquelas DVDT nos enrolamentos dos motores, por exemplo, né? Aí o isolamento do enrolamento do motor não vai sofrer tanto, né? Com aquelas variações de tensões enormes, tá? Certo, então agora chegou a hora de a gente fazer uma simulaçãozinha. Vamos fazer uma simulação sobre esse tema. Bom, então vamos à montagem do circuito. Vejamos. Aqui eu tenho o meu inversor de corrente. Vamos dar um zoom aqui nele para dar uma olhada melhor. Olha só o que eu fiz. Eu disse que a corrente só pode circular numa direção. Então eu já botei esse diodo aqui já de propósito para não deixar a corrente retornar nesse interruptor. Certo. Aqui uma fonte de corrente de 10 amperes. Tá? Aqui eu botei um medidor de corrente na linha. A tensão, que a gente vai medir, a tensão de linha. E depois eu medi também as correntes nas cargas. Eu botei um valor qualquer de carga, tomado uma carga RL. Aqui eu botei, por exemplo, 10 ohms e 10 mil. Tá? Aqui um capacitor pequeno. Ó, verifiquem, é um capacitor só de 20 micro. Uma resistência bem pequena, né? O capacitor tem. Então, veja, o capacitor bem pequenininho, tá? 20 micro é muito pequeno. E vamos dar uma verificada agora. Como é que vai ser feito esse controle. Verifique, da mesma forma como eu fiz lá no outro caso, eu estou usando uma referência aqui, ó. No outro caso, nós tínhamos uma forma de onda senoidal, né, que estaria conectada, então, no inversor, né. Deixa eu só abrir os outros casos lá, esse aqui, ó. Verifique, ó. Nós temos uma referência aqui, né, tá? Só que isso aqui é uma referência de tensão. A mesma coisa eu vou fazer com outro. Eu vou usar uma referência que ela vai ser uma referência de corrente. Claro, aqui é tensão, mas tanto faz. É só uma forma de onda senoidal, tá? Que eu estou usando como referência, tá? Novamente, vou usar o valor de amplitude aqui de 100. Esse valor de 100 aqui, na verdade, vamos utilizar 10. Tá? Mas na verdade a referência aqui ela pode ser qualquer valor, tá? Posso botar aqui 1, por exemplo, ó. Tanto faz. Por quê? Porque eu só vou utilizar essa referência para, na verdade, determinar os setores, tá? Os setores, então, vou determinar utilizando o alfa e beta. Tá? É claro, a gente vai fazer uns outros cálculos aqui dentro, mas basicamente é para isso, só para determinar o ângulo dos setores. Aqui, ó, o que eu fiz aqui em cima? Para fazer os meus cálculos, a gente vai utilizar essa expressão aqui, não, T1 e T2, tá? T1 e T2 é o índice de modulação vezes seno de 30 graus dividido menos um θ. Esse θ eu vou tirar de onde? Vou tirar daqui, ó. Tá? Veja aqui, se eu tenho alfa e beta, eu consigo determinar o ângulo θ. Na verdade, o que é? É só fazer o inverso da tangente de V beta sobre V alfa. Eu consigo tirar o ângulo. Aqui eu estou multiplicando por π dividido por 180, por quê? Porque o ângulo dessa função aqui, pelo menos do π sim, ó, ela dá em graus. A saída é em graus. Então eu quero para radianos, né? Porque eu vou usar numa equação de seno. Então seno é sempre em radianos. Então eu estou multiplicando por π dividido por 180, aqui, ó, tá? E esse ângulo aqui, ó, que eu chamo de ang aqui, ó, ele está indo para onde? Ó? Eu estou jogando ele aqui para dentro do meu PWM, do meu Space Vector PWM, né? Tá? Que é uma modulação vetorial. Tá? O que mais que eu vou jogar aqui para dentro? Ó? Antes, na simulação que a gente fez para o inversor de tensão trifásico, eu não tinha alterado o índice de modulação. Agora eu vou alterar, tá? Como é que eu faço isso? Ó? Eu pego o valor do barramento, que é 10 amperes, e vou botar um I de referência de 10 também. Aí se eu quiser alterar, sei lá, para 80%,
eu boto ali, por exemplo, aqui 8 de referência, onde eu consigo alterar. Outra coisa, aqui agora a minha portadora, verifique que eu não estou multiplicando por nenhuma triangular ou por nenhuma portadora. A moduladora eu não estou multiplicando por uma portadora. Estou jogando ela lá para dentro, tá? Posso fazer isso? Até posso, tá? No DSP também dá para fazer isso. Não sei se é a melhor forma, mas como eu fiz essa simulação hoje, eu estava com um pouquinho de pressa porque eu estava atrasado para entregar a aula. O que eu fiz? Eu fiz assim mesmo, tá? Eu peguei a minha portadora, é uma triangular, eu tenho acesso a ela. Na verdade, essa portadora é uma dente serra, tá? Fiz ela uma dente serra, ó, com a frequência de 5.400 kHz, eu digo 5.400 Hz. E o valor de pico, então, vai de 0 até 1 sobre aquele valor. Tá? Isto por quê? Porque daí quando chegar no valor máximo vai dar 1. Né? Tá? E aqui a frequência. Eu entro então com a frequência e entro com o sinal da portadora. Ah, posso determinar também a frequência através de outros dispositivos, em vez de eu colocar assim, digamos, eu boto só o portador e determino a frequência? Pode também. Tem algumas ferramentas para fazer isso. Por exemplo, um PLL faz isso muito bem. Eu poderia também botar um PLL aqui, só que, botar mais um PLL aqui, muito trabalho, né? Bota aqui direto aqui, pronto, tá? Porque isso é definido, né? A frequência da portadora vai ser definida, você vai definir. Então eu posso botar direto aqui, não tem problema, tá? Então, coloca para dentro da caixinha também. Então temos aqui a frequência, índice de modulação, a própria portadora, que vai ser uma triangular, uma dente serra nesse caso, e aqui a determinação do ângulo, tá? Determinação do ângulo, então eu tiro aqui da minha transformação de Clarke. Certo. Agora aqui dentro, o que nós temos? Tá, antes de ir lá dentro, vamos ver aqui, ó, nós temos daí 6 sinais de saída, tá? Que vai ser para os interruptores, de 1 a 6, certo? Aqui, ó, eu usei a mesma anotação, ó, S1, S3, S5, S4, S6 e S2. Aqui dentro, então, nós teremos o que, ó? Eu tô achando que é melhor eu copiar isso aqui para um documento Word, tá? Eu posso aumentar a tela, posso dar um zoom, né? E daí fica mais fácil para vocês observarem. Deixa eu botar aqui o documento Word. A gente pode dar uma olhada junto. Isso aqui vocês vão ter que fazer depois para entregar no exercício, tá? Por isso que eu estou mostrando com mais detalhes aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que eu faço, ó, coloco o Valf e Vbeta como entrada, entrada 0, Valf, entrada 1, Vbeta, depois e assim por diante, né? F é a frequência, índice de modulação, a portadora, que daí vai ser uma dente serra, e o ângulo determinado pelo alfa e beta, né? Depois eu só defino aqui o π, não sei se tem definição desse π no P-Sim. Já calculo aqui ó, o período, esse aqui é o TS, tá? Não escrevi como TS, até poderia escrever como TS, isso ficaria melhor, né? Que é o período de computação, né? Por que eu dividi antes ele aqui, ó? Eu poderia botar lá na expressão, até poderia botar 1 sobre F, porém, é que quando você vai trabalhar com C, uma divisão não é uma coisa muito legal para ficar fazendo o tempo todo. Então assim, ó, entrou, faz a divisão e depois só usa o T lá daqui para frente, tá? Depois calcula RF1, RF2 e RF3, de acordo com aquela tabela que a gente já viu, tá? Veja as expressões, já são aquelas que nós determinamos. E depois faço aqui, ó. Agora eu faço, e para cada setor, eu determino T1, T2, tá? Aciono os interruptores para cada um dos setores, né? Veja aqui o setor, vamos dar uma olhada aqui no setor, pro vetor 1, né? Setor 1. O que nós temos? Vamos lá olhar aquele gráfico lá. Ó, esse aqui é o setor 1. Para o setor 1 eu vou ter que trabalhar com o interruptor 6 e 1, 1 e 2 e 1 e 4, certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá o que nós temos no documento.
Vou até puxar aqui para o lado. Deixa eu dar uma olhada junto. Ó. Então veja, essa expressão aqui, ó, a primeira coisa, né? Eu faço uma malha if e olho aquela tabela que está aqui. Então, eu vou ter 6 ifs, tá? E dentro dessa malha if, para entrar, né, no primeiro setor, eu vou fazer um if com RF1, RF2 e RF3. E os três tem que ser mark 0. Então vamos dar uma verificada, ó. Então, o primeiro if, ó, eu determinei RF1, RF2 e RF3. Depois eu faço o if, ó. E se RF1 mark 0 e RF2 mark 0 e RF3 mark 0, aí eu entro aqui, né? Até aqui, ó. Tá? Aí vamos verificar, ó. Primeira coisa que eu faço, calculo T1 e T2. Qual é a expressão do T1 e T2? Aí eu tenho ela aqui embaixo. Essa aqui, ó. Então T1, quem é? É o índice de modulação M, que foi dado externamente, esse seno de π sobre 6, ó. 1 sobre 6 é esse valor aqui. Vamos até fazer aqui na calculadora, ó. 1 dividido por 6. Esse valor. Então tá aqui, ó, π vezes aquele 1 sobre 6, né? Que é o que nós temos nessa expressão. E daí, menos θ, que é o θ, é o ângulo que eu calculei utilizando alfa e beta. Aí verifique, ó, independente da amplitude que eu usar lá na referência, vai calcular o ângulo normalmente, né? E vezes t, que é o período de comutação, tá? O T2 é a mesma coisa, é a mesma expressão, só troca o sinal. Quando você calculou T1 e T2, aí o que eu vou analisar? Ó? Olha só, eu sempre vou trabalhar com o gate 1, 3 e 5, né, que são superiores. E daí eu vou fazer o que? Ó? Deixa eu só ver se isso que eu estou falando é verdade. Não, eu altero eles. Tá? Então vamos aqui. Ó, na saída 1, aqui, desculpa, na saída 0, eu vou fazer ele igual a 1. Na saída 2 igual a 0. E na saída 4 igual a 0. O porquê desses valores? Vamos verificar baseado nessa tabelinha. Então, na saída 0, ó, eu botei igual a 1. O porquê disso? Vamos dar uma verificada lá na saída 0. O que nós temos? Saída 0 é G1. Isto é, ele vai fazer conduzir interruptor 1. Tá? Depois, na saída, vamos verificar lá. Na saída 2, que veja que é 0, 1 e 2, que é o gate 3, eu botei 0. Então vamos verificar. Então aqui, ó, 0, 1 e 2, aqui eu botei 0 no G3. Aí o que vai acontecer? Ó? O G3 é o inverso do G6. Então aqui seria, ó, 1, 0 e 0. Ou isto é, 1. Não, desculpa. Não, aqui eles estão independentes, eles são complementares. Então eu estou acionando o 1, né? E esse, o S3 e o S5, eu estou deixando aberto. Tá? Então, ó, veja, nesses superiores eu estou ligando o 1, esse aqui fica 0 e esse fica 0. Tá? Vamos só verificar o porquê disso. Olha só, o 1 eu coloco em 1, certo? O 3 e o 5 ficam 0, por quê? Porque eu não vou utilizar eles nesse setor 1, se vocês verificarem aqui. Ó. Os únicos que não estão listados aqui, então eu já posso botar eles como 0. Quando ele está no setor 1, ó, se vocês verificarem aqui, talvez dê para ver melhor, ó. Se vocês pegarem o 3 e o 5, ó, o 3, ó, ele é completamente 0 no setor 1, e o 5 também é completamente 0. Então, eu não vou utilizar eles nesse setor, tá? Então, eu já posso fazer isso direto, ó. Diretamente, eu já venho ali e coloco, ó. Esses dois ficam 0. E 1 fica o tempo todo em 1, tá? Fica o tempo todo em estado lógico alto. Porque é aquilo que eu falei anteriormente para vocês, ó. Ó. No setor 1, ele fica o tempo todo em 1. Tá? Enquanto que o 3 e o 5 também fica o tempo todo em 0.
Aqui, ó, vocês podem observar, ó, 3 é 0 e o 5 é 0 também. Aí agora eu vou trabalhar com 6, com o interruptor 6, com o 2 e com o 4. Tá? Então vamos lá. Quando que eu aciono o 6, o 2 e o 4? Se vocês observarem aqui no gráfico, ó, quando que eu vou acionar o 6? Quando o tempo, a portadora for maior que T1. Ó, deixa eu só desenhar isso para vocês. Ó. Porque veja só, vamos dar uma olhadinha nessa portadora aqui. O que é essa portadora? É uma dente de serra. Tá? Até acho que vou simular para vocês observarem aqui. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui o sinal da portadora, tá? Ó, esse aqui é o sinal da portadora. Então veja, ela vai de 0 até, eu tinha falado 1, né? Na verdade não é 1, é 1 sobre 505.400, né? Então esse aqui vai até, a portadora vai até 1 sobre, ó, se eu pegar esse aqui e dividir, fazer o inverso, né? Vamos pegar esse valor aqui, 1 dividido por esse valor vai dar 5.400, né? Próximo disso, né? Tá? Porque eu também tenho que aumentar o passo de cálculo para ter o valor mais exato. Tá. Veja, é uma dente de serra, né? Então, o que acontece, ó, com essa dente de serra? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui na lousa. Ó, essa dente de serra, então ela vai fazer isso aqui. Certo? Ó, e quanto que vale isso aqui, ó? Esse aqui, então, vai ser 1 sobre 5.400, né? Que é o período, né? O nosso TS. Tá? Então, ó, eu vou calcular primeiro o T1. Certo? Aí o T1 eu venho e calculo aqui. Aí o que acontece, ó? A saída que vai ter que ir lá para o meu interruptor vai ser qual? Deixa eu botar isso aqui para o outro lado. A saída que vai lá para o meu interruptor vai ter o seguinte resultado. Para o interruptor 6, né? Vamos botar para o G6. Aí tem que ser isso aqui, né? Digamos que esse aqui é o 0, né? Certo? Esse aqui é o 0 e aquele ali é o T1, né? Esse aqui é o T1. Aí vai ter que ser isso aqui, né? Esse aqui vai lá para o interruptor 6. Certo? Daí eu faço o seguinte, ó. Eu leio a portadora que está aqui, tá? Essa aqui é a minha portadora. Como eu coloquei Como eu coloquei a minha portadora lá dentro, lá para o bloquinho C, o que eu faço, ó? Então, quando a portadora, ou enquanto, né? Vou botar assim um while, eu não sei se eu usei um se. Não, eu acho que é um if, né? Se a portadora for menor que T1, aí eu faço o quê? Eu venho e coloco a saída que é referente a G6, vamos botar assim o out referente aos G6, igual a 1. Certo? Por quê? Ó? Então, se essa portadora, ela é um valor, né, que vai subindo aqui, tá? Vai de 0 até 1 sobre 5.400. Se esse valor for, se T1 for maior, deixa eu ver, agora me confundi, peraí. Enquanto se a portadora for menor que T1, eu boto o out igual a 6. E assim, ó, em vez de eu botar só a saída 6, eu já vou definir todas as outras, tá? Porque daí, ó, o out 6 é igual a 1. Vou botar aqui o out 2 é igual a 0. E o out 4 é igual a 0 também. Porque veja, se vocês olharem aqui
o gráfico, ó, enquanto a portadora for menor que T1, o único que vai conduzir é o 6 e o 1, só que o 1 eu já acionei, então é só o 6. O 2 e o 4 tem que botar em 0. Tá? Então é isso que eu fiz aqui. Ó. Ó, se a portadora é menor ou igual a T1, o que ele faz? Ó? Ele bota o Alt 5 aqui. O Alt 5 eu chamo Alt 5, mas é porque ele começa em 0, né? Ele não começa em 1, né? As saídas. Então é 0, 1, 2. Então assim, Alt 5 é equivalente ao meu gate 6, tá? Eu boto em 1, boto o gate 2 em 0, que daí é equivalente ao 1 aqui. E o gate 4 em 0 também, que é equivalente ao 3 aqui, né? Viu? Como é que foi feito? Tá, então eu boto aí só um escrito aqui, ó, só para dizer que eu estou acionando o 6. Depois aciono o 2 e depois o 4. Aí vamos ver como é que fica agora o acionamento do interruptor 2. Certo? Ó, o interruptor 2, aí eu vou analisar o tempo T2. Certo? Então verifique, ó. Para acionar o 2, o que eu faço? Se a portadora for maior que T1 e menor ou igual a T1 mais T2, aí eu tenho 2. Vamos ver se é isso? Então, ó, se a portadora for maior que T1 e menor ou igual a T1 e T2, aí eu vou ligar quem? O gate 2. Então, o gate 2 está aqui. Ó. Tá? Novamente, ó. Aqui eu boto Alt 1 por quê? Porque começa em Alt 0 e depois vai Alt 1. Esse aqui é equivalente ao gate 2. Se vocês verificarem, ó, lá, 0, 1. Tá? Então tem que ser dessa forma. Tá? Então eu ligo o gate 2. E depois os outros dois gates eu deixo em 0. Aqui, se a portadora for daí, vamos verificar lá o gráfico como é que fica. Ó. Se a portadora for maior que T1 e T2, ou eu poderia botar I menor que TS, aí eu posso acionar lá o último interruptor que falta, que é o gate 4. Tá? Eu já boto menor que T menor ou igual que T, já para não ter problema, né? Esses ifs aqui tem que deixar ele bem... não pode dar espaço para erro aqui, tá? Porque dá erro. Tá? Então aqui, aí eu boto, ó, eu vou acionar só o gate 4, né? Que daí eu vou fazer esse acionamento aqui, ó. O gate 4, o que seria? Ó, 1 e o 4. O 1 já está acionado, né? Sempre acionado no setor 1. E o 4, então, eu aciono nesse restante período aqui, né? Que é quando eu tenho a portadora maior ou igual que T1 mais T2 e menor que T. Tá? Vou botar assim que eu acho que fica mais fácil de ver, né? Eu vejo tudo de uma vez só. E daí, ao final, eu digo, ó, setor 1. Isso aqui é só para esse setor igual a 1. É só porque lá na simulação eu botei aqui, ó, a saída de um setor igual a 1 para verificar se os setores estão corretos ali, tá? Certo, vamos continuar. Aí depois o que eu faço? Eu vou continuar com os outros setores. Então no próximo setor eu tenho aqui um else, né? Else if. Então se for RF1 maior que 0, RF2 menor que 0, menor ou igual a 0 e RF3 maior que 0, aí eu entro no setor 2. Aí eu escrevo aqui já, setor 2, tá? Aí verifique, ó, o que eu mudei de T2 e T3, tá? Lembram daquela expressão que eu falei para vocês, essa aqui, ó? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o θ e vou subtrair de K menos 1 vezes 60 graus, né? Que é π sobre 3. Π sobre 3 dá 60, né? Ou π vezes 1 sobre 3, né? Ó, 1 dividido por 3, eu tenho ali 0,33, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar. Olha só, agora eu vou pegar aquela expressão que eu tinha anteriormente, tá? Que era m vezes seno de π sobre 6, né? Ou π vezes 0,16, menos o ângulo. Antes era só menos o ângulo. E agora eu faço menos o quê? Menos o ângulo, menos o π sobre 3, né?
que é 60 graus, vezes o setor menos 1. Tá? Que daí o setor, aí por isso que eu já boto no início aqui o setor, tá? Para já usar na conta aqui, ó. Aí o setor menos 1. A mesma coisa eu faço no de baixo, no T3. Tá? Aí eu venho ali, ó. O T3 é o que? É o ângulo também menos o setor menos 1. Tá? É só aplicar essa expressão que está aqui, ó, que ela vai funcionar tranquilamente. Tá? Vocês podem olhar aqui copiar aqui desse material, tá? Aí vejamos, o que eu tenho que fazer, ó? Olha só o gráfico. Ó, no gráfico por segundo período, eu verifico que o gate 2 está sempre acionado, sempre. E o gate 4 e o 6 estão sempre desligados. Então eu vou lá, olha lá o que eu faço. O gate 2 sempre ligado, gate 4 e o 6 sempre desligado. E daí eu faço de novo, eu uso aquela mesma regrinha que eu fiz anteriormente, só que em vez de ter o T1 eu uso o T2, né, eu substituo, no lugar do T1 eu boto o T2 e no lugar do T2 eu boto o T3, tá? Eu posso só copiar aquela expressão anterior. Aí só tem que tomar o cuidado aqui na hora de acionar os gates, né? Aí veja, se o T2 é menor que a portadora, se a portadora é menor que T2, aí eu tenho que acionar quem, ó? Aí eu venho aqui, olha, eu tenho que acionar o VG1, né? Tá? Então eu vou lá e, ó, a saída 0, que é referente ao G1, igual a 1. Os outros dois igual a 0. Aí depois, se estiver ali no meio, aí eu aciono, eu boto o G1 e o G5 igual a 0 e o G3 eu boto igual a 1. Tá? No próximo setor, ó, daí eu faço o teste lá do RF1, F2 e F3. Eu verifico. Se tiver no setor 3, aí o que ele faz? T3 e T4, a mesma expressão. Ó, veja, eu até poderia substituir tudo isso aqui, ó, que ele sempre se repete, né? Por uma variável. Eu crio ali uma variável antes. Eu só não fiz isso porque agora eu já estou dando aula para vocês aqui, então eu não vou alterar isso agora no meio da aula, tá? Mas eu poderia fazer, substituir. Veja que as expressões aqui, isso aqui sempre se repete. Eu poderia chamar isso aqui de uma expressão única e essa aqui de outra expressão, porque ela sempre se repete. Tá? Eu poderia colocar aqui, né? Só alterando os gates aqui, né? Aí assim por diante. Então verifique, após você chegar no último setor, né? Só estou colocando, passando aqui para vocês dar uma olhada, tá? Mas eu posso simplesmente colocar daí todo esse código, né, dentro do DSP e ele vai funcionar tranquilamente, tá? Tá aqui todo o código, tá? Ele vai funcionar tranquilamente. Então vamos fazer a simulação agora para verificar o resultado. Ó, como a gente tinha citado anteriormente, olha só. Deixa eu pegar aqui umas 3 formas de ondas aqui mais. Tá, então verifiquem. Deixa eu alterar aqui. Olha só. Ó, essa tensão IW, essa corrente IW, é aquela corrente que está antes do capacitor, né? Essa corrente aqui, ó, WA. Verifiquem, ela é praticamente senoidal, tá? Vou pegar aqui mais formas de onda aqui, né? Praticamente senoidal. Desculpa, ela é chaveada, né? Tá? Olha só a tensão. A tensão, sim, ela é praticamente senoidal. Ela até ficou parecida com o que a gente tinha lá nos slides lá que eu apresentei para vocês, ó. Ela é meio... Ela tem esse formato meio estranho, né? Tá? Aqui, ó. Olha só a corrente depois do capacitor, ela é praticamente senoidal e ela está tocando lá, ó, 10 amperes, que é o valor do barramento, tá, que eu tinha imposto. Se eu pegar essa IW aqui e fizer uma FFT dela, vocês vão verificar que ela vai ficar... Deixa eu botar aqui, deletar, vamos deletar a screen. Vou fazer uma FFT, tá?
Ó, vocês verificam que ela chega ali em 10 amperes, tá? E ela tem lá o espectro harmônico dela, tá? Que está lá girando em torno de 5 kHz, né? 5,4 kHz, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês. Vamos dar mais uma olhada lá na simulação. Eu acho que basicamente seria isso. Bom, pessoal, então seria isso, tá? A gente encerra aqui com a apresentação então do inversor de corrente, né, com toda a modulação vetorial. E daí eu deixo como tarefa para vocês fazerem então essa simulação. Né? Vocês façam e entregam para mim. Vai ficar como exercício, tá? Então agradeço a presença virtual de todos e aí até a próxima aula. Tchau.